Existem algumas dificuldades que a gente passa no mundo, né? A gente passa por lutas, tribulações, algumas, enfim, dificuldades, enfermidade ou alguma coisa parecida. E eu sempre comparo essas dificuldades com 4 exemplos. Uma das dificuldades que a gente passa, eu comparo com você estar num deserto. Muitas vezes, né? Nós estamos num deserto sem ter para onde ir, sem dificuldades para poder, como resolver, como sair dessa situação. O deserto, eu vejo que o deserto, você olha para os lados e vê tudo branco, só areia, areia, areia. Aí você fala, agora chegou. Você começa a subir numa montanha de areia. Você fala assim, agora ali em cima eu consigo ver o resultado. Quando você chega lá em cima, você vê mais areia e mais montinho de areia. Você tem para onde ir, mas você não sabe como fazer. Você vê tudo. É uma claridade, ou seja, você consegue ver, mas você não sabe para onde ir. Atrás de cada montanha de areia, montinho de areia, quando você sobe, tem outro montinho de areia. Então esse é um exemplo de dificuldade que nós temos quando nós passamos, por exemplo, você tem uma dívida, ou enfim, você sabe, olha, eu posso fazer isso, eu vou tentar fazer para poder pagar essa dívida, eu vou tentar fazer essa coisa porque eu estou com uma luta com filhos, enfim, você tem para onde caminhar, você tem para onde ir, mas você não consegue a solução. Você tenta e você não consegue a solução. O segundo exemplo é a caverna. E a Bíblia mostra várias pessoas que estiveram nessas lutas. O povo de Israel no deserto, Davi na caverna, Davi e Saul. A caverna normalmente ela é escura e oposto ao deserto. O deserto você tem claridade, você vê, mas a caverna você não tem claridade, você não sabe para onde você vai. Você não sabe se dá um passo para frente, se tem uma pedra, se tem uma cobra. Então a posição da caverna é você ficar quieto, ficar esperando o milagre. Que você não tem, se você não tiver um fogo para poder clarear a caverna, você vai ficar sem conseguir andar. A solução é você ficar quieto. A terceira opção, o terceiro exemplo é o túnel. O túnel tem uma entrada e tem uma saída. Se você entra no túnel, você mantém uma direção até que você consiga ver uma luz no fim do túnel, e aí você vai sempre em frente. Então você pode colocar esses exemplos todos na sua vida para saber aonde você se encaixa. Os problemas muitas vezes no túnel é que você entra nele e fala, eu só tenho que caminhar até que eu consiga encontrar uma solução. Antes de falar o quarto, eu me lembro que uma vez eu ia fazer um casamento e onde eu morava tinha muitas árvores, tinha um mato, e eu gostava de correr ali. Eu sempre saía algumas vezes para poder correr. Tinha um lugarzinho para você andar e correr. E eu levantei cedo no sábado, falei, vou dar uma corrida. E entrei nesse mato. E aí
eu por algum motivo eu saí do trechinho que eu sempre corri, entrei para um outro lugar. Eu gosto muito disso, de tentar descobrir novos caminhos, né? Só que eu não conseguia voltar. Eu estava com o telefone celular, mas eu não sabia onde é que eu estava. E aí eu consegui tentar voltar e não consegui achar. E o tempo foi passando, e eu tentava. Na época não tinha os telefones de hoje com GPS, era aqueles telefones da Nextel antigo, né? E eu tentava procurar uma saída e nada, até que eu consegui ligar para minha esposa e falei: bem, estou perdido. E ela disse: onde é que você está? Eu falei: bem, se eu soubesse, eu estou na esquina de uma árvore com outra árvore, não tinha como para onde ir. E aí ela ligou para a polícia, tentando alguém me socorresse, que o negócio começou a chegar, já começou a escurecer, e eu não conseguia chegar no lugar, e veio os bombeiros tentar me pegar, e eu não escutava nada, e até que depois de umas 4 horas eu consegui encontrar um rio. E eu falei: cara, esse rio vai me levar em algum lugar. Então eu resolvi ir pelo rio, acompanhando o rio, descendo. Isso começou mais ou menos umas 9 da manhã e já eram umas 4 da tarde. E eu lembrava do casamento. Eu falei: meu Deus, daqui a pouco o noivo tá lá, a noiva tá lá, e eu não vou estar lá para fazer o casamento, porque eu tô perdido no meio do mato. Para resumir, eu cheguei depois de umas 6, 7 milhas num outro lugar, até que eu consegui me localizar. Parei um carro, pedi uma ajuda, o cara me levou lá em casa. E aí tava bombeiro, ambulância, MacGyver, Esquadrão Classe A, o BA, todo mundo lá me procurando. Eu chego com o cara lá. Mas ali eu tava como se fosse no meio do deserto. Eu andava e não sabia para onde ia. E a quarta opção, o quarto exemplo é o poço. Ontem eu ouvi uma palavra muito tremenda sobre José, sobre a vida de José, um resumo. E eu estava buscando na Bíblia duas situações. 2 homens de Deus foram julgados no poço. José, que está lá em Gênesis 37, 24, e Jeremias 38, 41, também foi julgado no poço. Então eu imagino a situação de José naquele buraco. A Bíblia fala que o poço estava vazio, estava seco. E no caso de Jeremias, ele estava com um poço de lama, estava muita lama, e Jeremias poderia morrer afundado na lama, né? Então nós temos muitas dificuldades. Desculpa. Temos muita dificuldade. Imagino o tempo e a luta que José ficou naquele poço tentando sair. Imagino ele tentando encostar as pernas de um lado, o corpo de outro, e tentando levantar para ver se conseguia sair daquele poço. E pior Jeremias, que Jeremias estava afundado na lama lá dentro. Então muitas vezes nós nos vemos nesses quatro exemplos: deserto, onde você vê tudo e não consegue chegar em lugar nenhum; o túnel que você entra e você sabe que do outro lado vai sair, mas você pega um pedaço escuro; a caverna, que você não tem por onde correr porque você não sabe; e o poço, que é um lugar fundo aonde não tem saída. Então, queridos, muitas vezes nós estamos em situações difíceis na nossa vida e nós não sabemos como sair. Só Deus pode te tirar de lá. Saiba disso. Foi o único que conseguiu mandar para tirar José.
em Jeremias.